Vimos o conceito de velocidade média, velocidade escalar média, e agora vamos falar de um tipo de velocidade que é muito comum, muito importante, muito útil, que é a velocidade constante. Se a velocidade média de um corpo é de 3 metros por segundo, isso significa que, em média, ele percorreu 3 metros a cada segundo, mas não necessariamente. Ele pode, em alguns momentos, ter sido mais rápido, em outros ele pode ter sido mais devagar, mas, na média, ele percorreu 3 metros a cada segundo. Agora, e se ele estiver percorrendo exatamente 3 metros a cada segundo em qualquer intervalo de tempo? Então, nesse caso, a velocidade média dele continua sendo de 3 metros por segundo. Só que agora nós também podemos dizer que a velocidade do objeto é constante e igual a 3 metros por segundo. Então, se em qualquer intervalo de tempo ele estiver percorrendo 3 metros a cada segundo, então a velocidade média dele é 3 metros por segundo, mas, além disso, a gente pode dizer que essa velocidade também é constante. Repara que o inverso nem sempre é verdade. Um objeto pode ter uma velocidade média de 3 metros por segundo, mas não necessariamente ser constante. De forma mais geral, nós podemos dizer que, se a velocidade média de um ponto móvel sempre tiver o mesmo valor independente do intervalo considerado, então a velocidade desse móvel é constante. Observe, então, que este não é um caminho de mão dupla, como eu já adiantei. Se a velocidade de um corpo é constante e o seu valor é conhecido, então nós sabemos o valor da velocidade média. Mas se apenas sabemos o valor da velocidade média, então não podemos concluir que ela é constante. Por exemplo, imagina um corpo que no primeiro segundo moveu 2 metros e no segundo seguinte moveu 4 metros. Então repara, no primeiro segundo ele andou 2 metros e no segundo seguinte ele andou 4 metros. Então ele percorreu um total de 6 metros. Em 2 segundos, a velocidade média dele é de 3 metros por segundo. Mas essa velocidade não foi constante. Tá? Agora, se a velocidade de um objeto é constante, então o deslocamento e a distância serão sempre iguais. Por quê? Se um objeto tem velocidade constante, significa que ele está sempre indo para o mesmo lado, no mesmo sentido, a mesma taxa. Então, o deslocamento e a distância vão ser iguais. A distância não seria igual se o objeto ficasse indo e voltando, porque aí o tamanho do caminho percorrido por ele seria muito maior do que a diferença entre a posição inicial e final, que corresponde a posição final e inicial corresponde ao deslocamento. Agora, se a velocidade dele é constante, ele está sempre indo para o mesmo lado. Então, o deslocamento sempre vai corresponder à distância. Então, como a gente define a velocidade média? Como sendo o deslocamento ΔX pelo tempo ΔT. E, nesse caso, a velocidade média é constante, e eu vou chamar só de V, derrubando aqui o subíndice M. Então, nós podemos escrever que a velocidade V é igual a d sobre t, em que esse d pode representar tanto o deslocamento quanto a distância percorrida, já que o deslocamento e a distância são iguais, e t é o intervalo de tempo do movimento. Então eu simplifiquei, em vez de escrever ΔT, eu escrevi só t, considerando aqui que esse t corresponde ao intervalo de tempo do movimento. Então repara que o que é importante não é você, mais uma vez, decorar a fórmula. O que é importante é você entender a fórmula. O que cada uma dessas coisas representa. Então aqui a velocidade está representando a velocidade quando ela é constante. Aqui o d está representando tanto o deslocamento quanto a distância, porque neste caso eles são iguais. E o t representa o intervalo de tempo. Muitas vezes a gente vai partir de um instante t0, um instante inicial, que vale zero. Então o intervalo de tempo acaba correspondendo ao próprio tempo final. O importante é você entender a fórmula, porque a mesma letra que está sendo usada aqui para uma coisa, em outra fórmula pode estar sendo usada a mesma letra, só que para outra coisa. Então você tem que ficar atento em relação a isso, tá? Entender qual é a ideia por trás da fórmula. Outra forma bastante comum de escrever essa fórmula é d igual a vt, o famoso Deus vê tudo, né? Então, d igual a vt representa que a distância ou deslocamento percorrido
Corresponde à velocidade, desde que ela seja constante, vezes o tempo. Observe, porém, que essa equação só é válida quando a velocidade é constante. Isso daqui só vale para situações em que a velocidade é constante. Mais para frente a gente vai estudar situações com aceleração. A aceleração é quando a velocidade está variando. Se ela está variando, ela não é constante. Ou seja, se um corpo tem aceleração, você não pode usar essa fórmula. Você só pode usar ela quando a velocidade for constante. E aí dizemos nesse caso que a partícula descreve um movimento retilíneo uniforme, ou MRU, já que ela se move em linha reta, retilíneo, e com velocidade constante. O uniforme aqui, então, se refere à velocidade constante. Ok? Então, essa daqui é a equação do MRU, a equação do movimento retilíneo uniforme.